Então pá, anda a ouvir esta conversa fiada que a Juliana chegou! Segue o fio. Olá, mundo! Eu cheguei! Mais um episódio incrível hoje. Eu adoro, porque eu falo que o propósito desse podcast é a gente trazer pessoas diversas, é a gente trocar ideia com pessoas diferentes da gente. E acho que dessa vez eu peguei assim, diferente, mas num ponto, assim, no ponto. O Rô é um amigo incrível que a gente se conheceu num retiro. E convidei ele para participar e ele gentilmente aceitou. Então, Raul, bem-vindo, obrigada por ter aceitado o convite, lindo. E a gente vai conversar sobre religião mais uma vez, com um prisma completamente diferente, algo que a gente não está acostumado aqui no Ocidente, grande parte de nós, mas a gente vai ter a incrível oportunidade hoje de ouvir, de conhecer um pouco mais da religião Hare Krishna. Então, Rô, obrigada por ter aceitado e se apresenta aí para quem está ouvindo a gente. Obrigado, querida. Eu que agradeço o convite, né? E assim, é sempre um prazer para mim falar sobre Krishna, sobre a filosofia, a tradição Vaishnava, né? Que seriam os Hare Krishnas, que são os devotos de Vishnu. E eu sou o Rodrigo, tenho 46 anos, sou arquiteto e, como poderia dizer, como o meu guru diz, eu sou um buscador, né? Eu sou um buscador, eu estou sempre atrás de informação e questionando os porquês. Por quê? O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? São questionamentos que sempre me acompanharam, assim. Então, eu estou sempre nessa busca, né? E atualmente o que tem me trazido mais respostas realmente é a filosofia Vaishnava, né? O movimento Hare Krishna. Então, Maravilhoso. resumidamente, acho que estou um pouco isso. É isso. Para quem está ouvindo só a gente, como é que você se descreve fisicamente? Como eu me descrevo o quê? Fisicamente. Fisicamente? Só para quem está ouvindo a gente, não está vendo a gente. Ai, fisicamente... Você quer saber minha altura, essas coisas, assim? Como quem não está te vendo, para a pessoa no imaginário da pessoa. Construir Ah, você. enfim, eu tenho 1,83 m, devo estar pesando, sei lá, perto dos 100 quilos, sou um gordinho, é, e isso, cabelo preto, barba, padrão, eu sou um padrão. Um padrão. O Rô é um gato, o Rô usa brincos, o Rô tá com a barba grisalha, um gato, está vestindo jeans. É isso. Ah, Para quem querido, não tá, obrigado, para quem obrigado. não Eu tá, para quem não... tenho, isso eu posso dizer que, assim, eu tenho um espírito um pouco mais jovial do que as pessoas da minha idade, assim, geralmente, né? Eu tô com Totalmente. 46 e às vezes até me acho um pouco infantil, mas sorry, né? Sou assim. É um gato jovem maravilhoso. Ah, Rô, para a gente obrigado, começar querida. então, deixa eu pedir para você explicar um pouquinho dos princípios, né, dos fundamentos. Hare Krishna é uma religião, é uma filosofia? Eu não sei nem começar essa primeira pergunta, né? Me explica um pouquinho o princípio e como é que você conheceu. Tá, eu vou começar explicando então como eu conheci. E Boa. aí, depois, acho que a forma que eu vou falar de como eu conheci já introduz, né, Total. Boa. do que se trata, assim. O que acontece? Eu, há uns 5 anos atrás, eu acho, estava passando por uma confusão, assim, na minha vida, daquelas que todo mundo passa em algum momento, por um motivo ou pelo outro, eu estava meio perdido, desencontrado. Eu tinha passado um pouco antes por um momento de depressão, assim, que eu não me identificava mais com nada, assim, nada fazia sentido, assim, para mim, nada. E eu estava num relacionamento bem complicado, enfim. E aí, um dia, uma amiga, eu sempre digo assim, que eu tenho umas anjas, assim, que me cuidam e que surgem às vezes e largam uma pérola e vão embora, sabe? A Bárbara é minha amiga, amigona, assim, desde da adolescência, me convidou para fazer uma aula de yoga com ela.
E yoga do tapetinho, Hatha Yoga, né? E aí eu pensei assim, tipo, que chata, meu, vai sozinha, sabe? Faz tua vida, faz tua vida, seja independente, sabe? Mas só pensei, obviamente, né? E fui com a Bárbara, que é minha amigona, né? Tá, daí teve a primeira aula, interessante, aí teve a segunda aula, e foi massa, e a Bárbara não foi mais. Ela fez 2 aulas e não foi mais, e eu continuei, meio que me Que encontrei coisa. ali, né? Pouco típico, quem desdenha compra, né? E aí tá. Aí fiz umas aulas e comecei a pesquisar muito no YouTube, que eu sou ratinho de YouTube, assim, sabe? Tem que trocar a resistência do chuveiro, como é que eu faço? No YouTube. Tudo tem tutorial no YouTube, né? Aí comecei a assistir vídeos sobre yoga, querendo aperfeiçoar a minha prática, né? E nisso o YouTube começou a me mandar alguns vídeos do cara que eu considero hoje o meu professor, o meu guru, assim, né? Que é o Giridhari Das. Só que o Giridhari, ele Como é? começa... Fala devagar o nome. Giridhari. 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 Ok. É. Todos os nomes Vaishnavas das pessoas que tiveram iniciação espiritual iniciam com a letra do seu nome de batismo, o nome dele é Uhum. Gustavo, e aí colocam algum nome, o mestre espiritual coloca algum nome relacionado a que tem nos Vedas, né, de algum personagem dos Vedas, do Bhagavad Gita, do Bhagavata, dos Puranas, enfim. Então, ele se chama Gustavo, ele virou Giridhari. Você tem um Giridhari, nome que eu... já? Não, eu não fiz iniciação. Ok. Eu não quero fazer iniciação. Depois Tá eu falo bom, por quê. tá bom. E aí, então, a Giridhari, que é um personagem, né, dos Vedas, e o Das, os homens têm o Das no final, e as mulheres têm o Dasi, que significa servo, quem está a serviço de Deus, assim, é servo de Deus, né? Então eu comecei a assistir as palestras, mas as palestras dele, assim, ele tem uns 3 canais no YouTube. O canal mais popular dele, assim, fala meio que sobre autoajuda, sobre meditação, sobre como a gente lidar com as questões da mente, assim, né? Não deixar a mente tomar conta, assim, a gente controlar a mente. São vários temas a respeito, assim, são bem interessantes. Eu comecei a gostar, e aí eu comecei a me aprofundar, e ele tem um livro que chama O Caminho 3T. 3T de 3 técnicas transcendentais de conexão com Krishna, com Deus, né? Que seria o cantar do Mahamantra, a Japamala, né? Que a gente faz toda manhã. Prashada, que prashada é a comida abençoada. Então, antes da gente comer, a gente oferece essa comida para Deus, tendo em mente tudo que Deus fez para essa comida chegar no nosso prato. Porque tu imagina, quando tu senta para comer aquela comida que está ali, quanto processo aconteceu para ela estar no teu prato? Desde de existir a terra, de existir o sol, de existir a chuva, a água, de existir alguém lá atrás na ancestralidade que domesticou sementes para que essas sementes produzissem mais. E vem vindo, então o agricultor que plantou, a pessoa que inventou a roda, a pessoa que inventou o caminhão, a pessoa que inventou o supermercado, a pessoa que varre o chão do supermercado para a comida estar lá organizado. Então, tudo isso a gente reconhece nesse momento e agradece a Deus. E aí seria esse um processo de santificação do alimento. Tá? Estou comendo uma comida santa, uma comida abençoada, né? Então, o cantado de Japamala, a comida abençoada, e o conhecimento transcendental, que é estudar sobre filosofia védica, o porquê das coisas, né? Então, esses são os 3 pilares do caminho 3T. E aí, isso, comecei a ler esse livro dele e começaram a cair zilhões de fichas, assim, sabe? Foi um Foi download fazendo de fichas sentido, caindo. né? Uau, uau, uau! Foi fazendo sentido, muito sentido. E a partir do caminho 3T, eu comecei a pesquisar mais sobre a vida dele. E aí eu vi que ele tinha um ashram lá em Alto Paraíso, que foi onde eu fui, depois daquele Réveillon que a gente passou junto, né? Acho que foi a última vez que a gente se viu, naquele Réveillon que a gente passou lá na fazenda do Portal do Beija-flor, Beija-Flor, Porta que Beija-Flor. eu tô indo de novo agora, eu tô indo pro Ilumina. Ilumina Ai, que agora. delícia! Vou de novo, Nossa! é uma loucura, Ju, tudo sempre naquele lugar, né? Tudo é lá. Por que será?
É. Ai, Então eu tô gente, indo a gente pro... se conheceu lá, por isso que o Rô tá falando, depois a gente voltou e a gente foi nesse Ilumina, que é um festival que, olha, me arrepia de lembrar, eu sou apaixonada por aquele lugar, pelo Ilumina, pelo portal do Beija-Flor também, a gente foi muito bem recebido lá. É, E esse que você foi, como é que chama? esse que eu Esse, fui era um é, retiro. O nome do local é Paraíso dos Pândavas, era que os esse nome que eu queria Pândavas, lembrar. os Pândavas, eles são personagens fundamentais na história do Mahabharata e do Bhagavad Gita, né? Eles são o lado bom, eles são assim a galera do bem, né? Então o lugar chama Paraíso dos Pândavas. E aí eu tinha terminado um relacionamento em novembro, um casamento de 18 anos, imagina, né? Um casamento de 18 anos, eu tava bem fora, bem zureta. Aí fui lá, a gente, né, passou o Réveillon junto, deu uns mergulhos no Cachoeira de São Bento, dessa vez eu não caí. E aí, e aí no dia 2 eu fui para esse retiro. E aí foi um intensivo de 7 dias, um mergulho no Bhagavad Gita. Para quem não conhece o Bhagavad Gita, ele é como se fosse a Bíblia dos hindus, assim, né? Na Índia tem várias religiões, mas dentro do hinduísmo, assim, ele é uma das escrituras iniciais, assim, para o leigo mais importantes e mais sagradas. Então eu fui lá e fiquei uma semana focado, mergulhando. A gente passava o dia inteiro estudando, lendo os versos e entendendo. E você E já o tinha tido Giridhari algum contato, Rô? Foi a primeira vez que você teve contato? foi a primeira vez que eu tive contato. Mas eu sempre tive um fascínio inexplicável pelas deidades, assim. Desde criança eu via, eu Entendi. achava colorido, bonito. Entendi. É, eu achava colorido, eu achava bonito, eu achava interessante. Eu não sabia quem era Shiva, eu não sabia quem era Brahma, eu não sabia quem era Krishna, eu não sabia quem era Lakshmi, eu não sabia quem era Narayana, eu não sabia nada. É um panteão gigantesco, assim. Porque a gente fala que o movimento Vaishnava, assim, o Hare Krishna e o hinduísmo, eles é uma religião monoteísta. Parece louco, né? Sério? Monoteísta, monoteísta polifórmica, único Hum, Deus que assume várias formas dependendo do que ele precisa executar aqui no plano material. minha cabeça explodindo, já É o começa. tempo inteiro, é o tempo inteiro, é o tempo inteiro. É o tempo inteiro, assim. E aí, isso é uma das coisas, eu acho, que me fascina dentro do movimento Hare Krishna, assim. É esse conhecimento que eles trazem do hinduísmo e a forma como eles apresentam, assim, é tudo muito divertido, bonito. A gente não crê naquele Deus carrancudo, pesado, brabo, punitivo. Não, o nosso Deus Krishna, ele dança, ele canta, ele tem uma namorada, ele paquera umas outras gurias de vez em quando, sabe? Tem todo... E dentro disso, assim, às vezes parece que é uma religião tanto machista, porque fala muito sempre, né, de Krishna e Deus, mas quando tu começa a te aprofundar, tu entende que Krishna, ele tem Radharani, que é o amor, que é a namorada, a esposa divina dele, que eles amam muito, e ela é muito protegida, e ela é tão protegida que nem se toca muito no nome dela durante grande parte das escrituras, assim, sabe? Então, isso também me deixou bem interessado, porque nenhuma outra religião fala de um... Quer dizer, tem o Wicca, né? Tem algumas coisas de bruxa e tal, né? Que celebra a lua e tal, mas a maioria das religiões abraâmicas que a gente tem contato aqui no Ocidente nunca fala de um Deus mulher, né? E ali o movimento Hare Krishna, ele coloca sempre a energia masculina e a energia feminina. Então, Krishna é a energia masculina e Radharani é a energia feminina, sabe? Então, isso Mas também são é uma como, coisa que me... desculpa, são energias ou é, são personagens mais humanos, assim, de ser um homem e uma mulher? É isso. Eu falo energia quando eu estou falando da sexualidade, da questão de sexualidade e de assim de energia mais amorosa, energia mais guerreira, né? Desse yin e yang, desse masculino e feminino, né? Mas a gente acredita e até pelas escrituras que é o que se tem de acesso documentado com mais fidedigno, assim, né? Até onde eu encontrei são essas escrituras, assim, as hindus são as mais antigas que se tem notícia
na história da humanidade. E eles falam como Deus sendo uma suprema, Krishna seria a suprema personalidade de Deus. Então, assim, Deus, Krishna e Radharani seriam personalidades, seriam pessoas, né, muitíssimo mais evoluídas do que a gente, obviamente, né, mas seriam personalidades, assim, seriam personalidades, mas é que não dá para querer linkar como a gente, porque eles podem se transformar em outras coisas. É um monoteísmo polifórmico, né? Conforme precisa, eles assumem certas formas, né? Só que é difícil para nossa mente, na carne, aqui acessar e compreender, sabe? Eu tenho umas desconfianças, assim, que são minhas e só minhas, que eles não são nem isso, eles são mais que isso, mas eles se apresentam assim para a gente conseguir Pra gente conseguir compreender. entender. É, Total. eu tenho esse desconfiômetro, assim. Sabe que, fazendo um paralelo com os orixás, né, porque eu me identifico com a Umbanda, é a mesma coisa, a forma como eu entendo, assim. Os orixás nunca foram pessoas, naquilo que eu desconfio, né, do que eu estudei, do que eu vejo, mas que é assim que a gente consegue entender. Então, eles fazem essa conexão que é para a gente conseguir entender as historinhas. Aí conta historinha que é para ver se a gente consegue entender. É tanta generosidade, é tanto amor, que eles vão dizer, tá, a gente rebaixa um pouquinho aí para conectar e tu conseguir entender, para Total, eu voltar penso assim. de volta ao Supremo. Tem, tipo, quando o Prabhupada, que foi o cara que trouxe para o Ocidente, para a América em 65 essa filosofia, ele chegou em Nova York e depois de um tempo ele fundou uma revista que falava sobre o tema, que o nome era De Volta ao Supremo. Então, a gente sempre fala isso, assim, né? Que a gente está nesse caminho de conhecimento transcendental, desenvolvimento de amor, a Krishna, né? Que é o yoga da devoção, Bhakti Yoga, a gente fala, né? Tudo para voltar, de volta para casa. A gente está aqui meio perdido, sem saber o que fazer, batendo a cabeça, desesperado, e aí surgem essas coisas que nos resgatam, assim, né? Que nos dão um apoio para voltar ao Ô, Supremo. Rô, e esse caminho do que você está falando, você comentou agora do yoga devocional. Eu acho que isso linka com a pergunta que eu ia te fazer sobre o seu dia a dia, hein? De que maneira essa filosofia impacta no teu dia a dia, né? Um dia na tua rotina. Tem a ver com o yoga devocional, não tem? Como é o seu dia a dia impactado por essa filosofia? Explica um Total. pouquinho. Total, assim. Quando a gente toma consciência dessa filosofia, a gente entende que a maior expressão de amor que se pode ter é o serviço, é o servir, né? Então, tudo que a gente faz durante o dia é servindo a Deus. Então, a gente tenta fazer tudo o que acontece da melhor forma possível, porque a gente está fazendo para Deus, sabe? A gente está fazendo com uma forma de amor e doação do nosso serviço para Deus. Então, tudo que eu faço no meu dia a dia, claro, não é o tempo inteiro essa consciência, porque é uma espécie de meditação. Às vezes, tu foge do foco, tu tá bem louco na correria do dia a dia, mas sempre tentando voltar, tipo, não, peraí, o que é dármico? O que é o correto? O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso da melhor forma possível e da forma mais correta, sem prejudicar ninguém, sem atrapalhar ninguém, como uma forma de oferenda a Deus pela minha ação, né? Então, assim, de manhã eu acordo e aí eu tenho o meu tempo de meditação, né? Eu tenho um altar, eu medito na frente do meu altar, faço a meditação mântrica, Hare Krishna, que isso dá uma... Como toda meditação, né? Esse estilo também, ele dá uma limpada, a gente fala que ele tira a poeira da mente, assim. Ele vai nos arrancando os véus de ilusão dessa realidade material, de que a gente tem que ter dinheiro, que a gente tem que ter apartamento, a gente tem, sabe, essas coisas todas assim, que é ilusão, que não traz felicidade, né? A gente começa já o dia, então, mantrando para tirar esse foco, assim, da mente. E o foco materialista mesmo, né? E se dedicar mais à questão espiritual, assim. E depois o resto do dia, tudo é em função sempre de Krishna, de Deus, assim, sabe? Só daí a gente começa a descobrir várias coisas, assim, que... acontece um despertar, mas basicamente tudo que a gente faz é em função de... Sempre pensando se vai estar agradando a Krishna, né?
e aí tu te torna uma pessoa mais correta, uma pessoa mais idônea, né? E aí tu começa a descobrir pequenas coisas que tu fazia, e tu diz, meu, como é que eu fazia aquilo? Eu nem percebia, por exemplo, Tipo o sabe? quê, Rô? Ai, tipo, sei lá, as mínimas coisas, por exemplo, tu vai no mercado, o caixa te dá um troco a mais. E tu diz, opa, não, Aham. eu vou devolver, sabe? E as pessoas se surpreendem quando a gente faz essas coisas, porque, né, aqui no Brasil tem essa coisa da malandragem, né, quem pode mais chora menos, não sei o quê. E aí quando tu começa a tomar uma atitude, assim, as pessoas se surpreendem, sabe? As pessoas realmente não estão acostumadas com tu ter uma postura correta, dármica, que não vai prejudicar ninguém, que não quer enganar ninguém, que não quer tirar vantagem em tudo, sabe? Uhum. Então, essas pequenas coisas, assim, a vida, ela toma acontece um processo, acho que é de neuroplastia que chama, porque o teu cérebro, ele começa a focar só nas coisas corretas e boas. E aí tu começa a te conectar com isso e aí a tua vida Vira a chave, ela né? Vira a chave. vira chave, assim. Tu não te conecta mais com notícia, tu não te conecta mais com questões das quais que tu sabe que tu não vai ter como modificar. É muito assim, faz o teu, não gera mais dor, faz o teu, mas o resto tu entrega pro divino, assim, sabe? Então, a gente, nesse processo, a vida começa a mudar, a mudar, a mudar, e abre um leque novo, de ter uma visão nova, assim, dos porquês, né? Essa... Ó, você falou da japamala e do mantra, que ainda é o básico. Então, para quem não sabe, a japamala, mal comparando, é como se fosse um terço, vai? É um colar. Peraí que eu vou pegar. Esse aqui é o meu saquinho da Japa, Esse tá? saquinho é para guardar, né? Para guardar. E a minha Japa, ela tá aqui dentro. E você que faz, Rô, tem um processo? Não, Não. essa Japa, é, ela é feita de Tulsi, que é a madeira. Tulsi é a planta preferida de Krishna, tá? Tulsi, ela é nativa lá da Índia, mas ela parece muito um manjericão. Ela parece muito um manjericão. Então, essa japa, que é uma japa Hare Krishna fidedigna, é, inclusive, ela é bem rústica, tu vê que ela não tem frufru, que ela não tem Uhum. nada, ela é bem austera, né? Inclusive, ela tem, a maioria das japas de outras filosofias, elas têm um enfeitezinho aqui na ponta, uns Uhum. paninhos, uns negócios. A nossa não, a nossa tem só uma ponta, que significa Krishna, né? Que é o Supremo. E aí a gente canta japa segurando assim, ó, o dedo indicador, que é o dedo que aponta o outro e que julga, não toca japa. E a gente vai puxando e cada continha dessa a gente canta uma Mahamantra, que é o Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Próxima. E assim vai, entendeu? E são 108 voltas ao redor, né, da japa. E o pessoal, assim, que é mais monge, devoto mesmo, né? Canta no mínimo 16 voltas por dia. E o recomendado é 64, mas o mínimo é 16. Só que, enfim, né? Eu não consigo, eu ainda não tô nesse estágio. Eu canto às vezes 3, às vezes 6, às vezes 2, depende o dia, né? Então, essa é a japa E mala. isso, como você falou, então é o começo do teu dia nesse momento de centramento, né? Limpeza do que não, desfoca e o centramento. Ao fazer esse mantra cantado, você é o seu processo de centramento para começar o dia. Exatamente, exatamente. E aí, assim, não é sempre, mas acontece às vezes, assim, de ter um momento durante essa meditação, assim, de uma conexão e tu é banhado por um amor gigantesco e tu não consegue nem explicar e é só choro e é uma emoção gigantesca, assim, sabe?
que não adianta, não é verbal, assim, só Não dá para explicar com sentindo. palavras. Não dá para explicar com palavras, assim. E então, dentro de uma jornada de conhecimento que eu tenho, porque é muito meu isso, assim, eu sempre tive desde criança curiosidade por várias coisas relacionadas à religião, né? Já passei por várias religiões, espiritismo, umbanda, ETs, apometria e por aí vai, Theta Healing, já fiz curso de Theta Healing, né? Tu também fez. Várias coisas assim, para chegar hoje nesse lugar aqui de encontrar essa conexão dentro do movimento, assim, né? Do movimento Hare Krishna. Quando você encontrou o movimento que você começou a se aprofundar, você se sente em casa? Você, tipo, agora eu tô em casa? Sim, que ele estava falando, começou a cair muitas fichas, assim, né? E aí um acolhimento, uma sensação de pertencimento, assim, também, sabe? De tipo, ai, meu, não tô sozinho, assim. As coisas que eu sentia agora fazem sentido e vindo de um lugar tão sagrado, assim, de umas escrituras tão importantes, né? Rolou muito isso, assim, esse abraço. Que nem tem uma amiga que fala que a gente, na época da pandemia, a gente estudava Bhagavad Gita juntos, assim, né? Então, tinha um grupinho online que todo dia às 10 da manhã a gente se reunia para ler o Bhagavad Gita e comentar alguns versos. E eu já tinha feito o curso lá na Chapada, né, aquela semana e tal. E essa minha amiga, ela é muito estudiosa, ela é astróloga védica. E aí ela já tinha lido a Bhagavad Gita umas 2, 3 vezes também. E aí o final, o último capítulo, eu não vou saber agora transcrever, falar aqui direito as palavras, mas é uma coisa que ela dizia assim, o último capítulo é Krishna de braços abertos, dizendo, vem que eu vou te dar um abraço, sabe? Eu tô aqui só te esperando. Então, é muito isso, assim, essa sensação de fazer parte do todo, de sentir a presença divina, né? E é esse abraço, assim mesmo, que o conhecimento transcendental do Bhagavad Gita te leva nesse lugar, assim. Porque essas histórias todas, elas são comprovadas cientificamente, assim, né? Então, é uma ciência espiritual, e é isso que me interessa muito também, porque a gente passou até nesse momento da pandemia e por várias filosofias e crenças e gente falando sobre essa questão, as religiões negacionistas, entendeu? Ok. Terra plana, negacionismo, essa coisa toda. Na Bhagavad Gita, os estudos védicos, todas as coisas que eles falam têm comprovação científica, assim, sabe? Então, eles levam a parte da ciência muito a sério, assim. Então, assim, inclusive esse cara, o Giridhari, que é meu professor, ele acompanha muito, sempre a favor da ciência, sempre colocando a ciência em primeiro lugar. Ele é um cara muito culto, muito desenvolvido. A esposa dele é neurocientista, sabe? Então, assim, ele é um pessoal da ciência que se conecta nessa filosofia como uma forma de ciência também, assim, sabe? E é isso que me atrai muito, não é nada obscurantista, não é nada místico, Velado. excludente, sabe? Não. Então isso é uma coisa que me conecta muito nessa filosofia também, assim. Nossa. Você falou dessa questão do excludente, você tinha falado de machismo. Como é encarada sexualidade dentro da tua religião? É algo aberto ou é algo velado? Se fala, não se fala? Se aceita todo mundo, não se aceita? Como é? Não, se aceita todo mundo. Dentro das próprias escrituras tem contos, episódios em que Arjuna, que é um dos principais personagens, assim, que é o guerreiro, o forte, que detona, que ganha a guerra. Depois ele tem outros episódios em que ele seria transexual, né? Depois tem outro episódio que ele pode-se dizer que ele seria como um travesti, que ele passa um ano na floresta com um grupo de mulheres dançarinas vestido de mulher para uma determinada
por um determinado porquê lá, enfim, que eu não vou entrar no caso, enfim, mas então eles aceitam, assim, como se fosse, o movimento vê muito todos como uma alma, a gente é uma alma tendo uma experiência humana. Então, Uhum. dentro dessa experiência humana, a gente vai ter uma experiência humana heteronormativa, ou não, ou gay, ou trans, mas tudo é a alma experienciando na carne, né? Então, E querendo é ou não, bem... o que você falou no início de assumir várias formas, né? Meio que o que a gente vive aqui na carne, né? A gente também sendo Exatamente. alma, a gente está aqui, cada um assume uma forma e está tudo certo. Seria até meio contraditório não aceitar, né? Total, total, total. Assim, obviamente, como todos... aí a gente pode entrar um pouquinho nessa questão que eu falei que eu não era um iniciado, né? Porque Uhum. eu tenho um certo receio das instituições. A gente tem uma instituição como fosse a católica, assim, o Vaticano, vamos dizer, dentro do Uhum. movimento Hare Krishna, que é a ISKCON, né? A ISKCON, ela é a entidade que gerencia, vamos dizer assim, o movimento Hare Krishna, que, na minha humilde opinião, eu já circulei por vários lugares dentro da ISKCON, fui na Índia, fui lá no coração do movimento, onde nasceu tudo, assim. E como toda a crença e religião que envolve seres humanos, às vezes tem umas coisas que dá umas resbaladas ali, entendeu? Uhum. Uhum. Então, assim, por exemplo, Política institucional? total, Uhum. daí isso eu me afasto, saio correndo muito, assim, né? Uhum. Então eu presenciei alguns comentários já bem homofóbicos de pessoas bem grandes dentro da instituição que eu penso, gente, não estudou nada, sabe? Mas enfim, né? Envolve ser humano, envolve cada um. Então, mas a filosofia em si, ela é totalmente inclusiva, porque a gente parte desse princípio, que somos almas tendo uma experiência na carne. Agora, do que tu gosta, do que tu não gosta, não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. A única coisa que eles pregam, assim, por exemplo, na questão de sexo, é não praticar sexo ilícito, digamos. O que é o ilícito dentro da filosofia? Seria o sexo fora de um relacionamento verdadeiro É o e de recreativo entrega. aleatório. Isso. Essa galera que sai transando com todo mundo 3, 4 por semana, isso assim, eles não recomendam, né? Porque quando tu vai ver, isso acaba gerando ansiedade, estresse, e a ansiedade já te gera outras coisas, aí vai dar certo, não vai dar certo, aí transei, aí engravidei, não engravidei, aí peguei doença, não peguei doença, isso tudo também te vai... Quando tu vê, tu tá né? Tirando do centro, de novo. Enquanto numa relação sexual, e eles não falam nada sobre procriação, nem nada, porque, assim, Krishna gosta que a gente tenha prazer. O prazer é aceito dentro do movimento Hare Krishna, sabe? O movimento sexual, assim, entre duas pessoas que se gostam, é a fonte, né, da geração. O sexo é a fonte da vida, né? É a potência divina ali manifestada. Então, a gente dentro do movimento e de uma relação, digamos assim, consentida, de duas pessoas adultas e maduras que estão afim da mesma coisa, tipo assim, é o êxtase, sabe? É a vida ali acontecendo. Então, não tem nada disso, assim, de repressão sexual, desde que seja dentro do casamento. Mas isso é uma recomendação da ISKCON, tá? É Hum. uma recomendação da ISKCON. O que acontece? Quando o Prabhupada veio para a América, ele veio sem um centavo no bolso, enrolado num pano. Ele desembarcou em Boston, depois ele foi para Nova York. E ele foi acolhido, o único lugar que ele foi acolhido foi a comunidade hippie de Nova York, que era os mais... Tu imagina, a comunidade hippie de Nova York. Era os mais Uhum. crazy, drogado, todo mundo LSD, transando com todo mundo o tempo inteiro, assim, né? Então, eu penso que ele chegou e colocou isso para a galera tirar o Dá foco uma do sexo. segurada. É, e tem vários relatos de devotos que dizem que depois encontraram as sensações que eles tinham nas viagens de LSD mantrando. Cara limpa, mantra, 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 sabe? Que é o que a gente experimenta às vezes durante a meditação, assim, né?
Então, essa é a única restrição que eles colocam, mas eu acho que foi só para colocar um freio, porque a galera tava muito louca, sabe? A galera tava muito louca. Ô, Rô, e daí você falou da instituição. Como é que é? Existe relação hierárquica, assim, tipo, eu sempre faço relação com a religião católica, que eu acho que é onde todo mundo mais ou menos tem alguma ideia do que acontece. Então, existe relação, tipo, tem o padre, bispo, arcebispo, papa, assim? Existe isso? Existe uma hierarquia, sim, que são os gurus, né? É quem tem a chave do conhecimento, digamos assim. Então, é sempre muito respeitado. O guru, o Brahmani, né, que a gente chama, seria o sacerdote, ou Goswami também pode chamar, que é quem detém o conhecimento. Então, quando uma pessoa detém o conhecimento, as pessoas que não detêm esse conhecimento honram essa pessoa, né? O Então, que ela quer dizer tem... deter o conhecimento? É porque tem mais experiência, porque estudou mais, é porque... Por quê? Exatamente. Porque os Vedas, as escrituras, assim, por exemplo, né, o Bhagavatam. O Bhagavatam é uma escritura que tem mais de 100 mil versos, sabe? Então, assim, pô, a pessoa que conhece o Bhagavatam é porque já sentou sua bundinha ali e estudou, Uhum. e se dedicou, sabe? Então, tem um reconhecimento, assim, de quem sabe mais, né? Eu até posso falar por mim, assim, que nem, por exemplo, coisas do universo, né? Eu ganhei uma Bhagavad Gita quando eu tinha 18 anos, tá? Ganhei de um Hum. grupo de amigos, que eu sempre tive uns amigos espiritual, umas coisas malucas. Aí a gente tinha um grupo e eu ganhei de aniversário desse grupo uma Bhagavad Gita. E eu fiquei dos 18 até os 42 tentando ler a Bhagavad Gita sozinho e eu nunca consegui. Eu nunca consegui entender, porque é muito maluco, tá? Eu nunca consegui entender. E aí, quando eu conheci esse cara que eu falo que é meu professor, o Giridhari, eu comecei a ouvir ele falar e eu comecei a entender. Eu entendia através dele, do conhecimento dele, eu comecei a entender a Bhagavad Gita. E ele foi a mesma coisa, ele, através do mestre espiritual dele, conseguiu entender. E o mestre espiritual dele, que era um discípulo direto desse cara que veio da Índia, do Prabhupada, aprendeu com ele e transmitiu, e vai transmitindo o conhecimento. É um conhecimento paramparam, o termo em sânscrito que a gente chama para isso, né? É a passagem do conhecimento transcendental no Oral. esquema discípulo, de forma... Agora tem a forma escrita, né? Mas antigamente era a forma oral. Por isso que os mantras, né? Os mantras, eles contam passagens de glórias de Deus de forma oral, assim. Só que aí depois, nessa era que a gente está agora, que a gente chama de Kali Yuga, que é a era de ferro, a gente perdeu um pouco de capacidade mental. Então, a gente não consegue mais guardar todos os versos de forma oral. A gente precisou desenvolver a escrita e começou a guardar isso de forma escrita, assim, né? Então, existe essa hierarquia de quem tem mais experiência, de quem sabe mais, né, que pode ajudar o neófito, digamos assim, né, que é um devoto novo, recente, a adquirir o conhecimento. Eu confesso, Rô, que eu tenho um pouco de preconceito com o guru, assim. Acho que talvez por não conhecer, por isso preconceito, de que as pessoas endeusam aquela pessoa, né? Então coloca aquela pessoa no Uhum. pedestal, ela é perfeita, o que ela diz é lei, e eu acho isso muito perigoso. Uhum. Muito, Isso acontece em várias religiões, na real, né? Assim, a gente muito. olha para o meu pastor, para o meu padre, para quem é o líder religioso, para minha mãe de santo, e colocam ela no pedestal como se tudo que ela falasse fosse regra. Então a gente acaba, na minha opinião, assim, no que eu vejo, reproduzindo muitas coisas cagadas, né? Porra, a gente viu na pandemia as religiões se posicionando de maneira negacionista em relação à ciência, a gente viu o poder do quanto isso é perigoso, né? É. E como é que é essa relação com o guru? Assim, eu tenho curiosidade misturada com preconceito. Super, eu também tenho. Mas eu vou te dizer que eu cheguei num... Isso é sempre uma coisa que me martelou muito a cabeça, inclusive no primeiro retiro onde a gente se conheceu, que a gente chegou lá e viu que aquilo era do Prembaba, né? Exato. Cara, Sem foi querer, exatamente né? foi a primeira Então, coisa. assim,
eu sou uma pessoa assim, né, que eu acompanho muito essas coisas dessa bolha espiritualista, vamos dizer assim, e volta e meia sempre, né, teve a questão agora há pouco tempo do Dalai Lama, né, do menino chupando a língua do Dalai Lama. Eu não fui discípulo nem nada, mas eu já fui atrás de cura no João de Deus, né, que depois a gente viu no que se transformou. E o que acontece? Isso assim é o tropeço nas escrituras, assim, falam muito disso, que todo espiritualista vai chegar um momento que vai tropeçar, e é um dos passos para tirar os véus da ilusão na vaidade espiritual. A pessoa se acha que está conhecendo, que está sabendo, sabe tudo, e isso é uma armadilha de Krishna, porque vai crescendo essa vaidade espiritual, e aí quando o a ego pessoa vê, bombando. e aí vem e dá chicotada e cai e tudo se desfaz, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu também cheguei a uma conclusão que essas pessoas, elas só estão nesses lugares porque tem gente babando o ovo delas, né? Assim, tipo, as pessoas, Ju, no geral, elas querem delegar a responsabilidade sobre as suas vidas para um terceiro. Ninguém quer pegar e dizer, não, porque assim, uma coisa que o meu professor, o meu guru, nem gosta mais de guru, e ele não gosta também, mas enfim, o meu mestre, ele fala que a vida, ele tem assim, um mantra que ele sempre fala, que é: a vida que eu vivo, fui eu que fiz. A vida que eu vivo, fui eu que fiz. E isso te coloca num lugar de total responsabilidade pela tua vida. Autorresponsabilidade, pega aí e lide com isso. Te agarra e vai, entendeu? Então, assim, aí tu encontra um cara que não tá tão preparado, um cara que tá deslumbrado com alguma posição que as pessoas colocam ele. Porque tu pode chegar lá no meio de uma multidão e dizer assim: eu sou uma encarnação de Deus, eu tô aqui, eu vou curar, vou melhorar a vida de todo mundo. Se ninguém te der atenção, É só o maluco do metrô que passou é ali. só um maluco. Agora, no momento que tu encontra um outro maluco que diz: tá, tu resolve pra mim, toma aqui minha vida, resolve. Esse cara já tá com o ego lá em cima, vai se aproveitar, vai se aproveitar. Então, na minha visão, essa questão do guru é muito isso, é muito perigoso, mas é um processo. É um processo de despertar das pessoas que vão passar por esse processo, tanto do guru quanto do discípulo, porque vai chegar uma hora que essa bolha vai estourar e essa pessoa vai cair na real e vai dizer: não, peraí, eu sou responsável pela minha vida. Essa pessoa pode me dar dicas de como eu consigo controlar, mas ela não vai controlar totalmente a minha vida. E é manter Sabe? filtro, né, Rô? É tipo, o que a experiência dessa pessoa me Total! ensina, o que essa relação me ensina, mas não que essa pessoa é perfeita e eu tenho que seguir absolutamente tudo que ela Não, fala, não. né? Enquanto a pessoa está aqui nessa realidade material onde eu estou também, Uhum. sabe, saindo um pouco do universo filosófico, mas enquanto essa pessoa come e caga que nem eu, sabe, Total, total. a Ela gente, a gente tá é. aqui nessa faixa vibratória, e eu não vou entregar a minha responsabilidade, né, da minha vida nas mãos de um terceiro. Então isso vai muito também, junta a fome com a vontade de comer, entendeu? E aí chega um momento que dá merda, que quando dá merda, assim, que tem casos de abuso, de abusados e tal, é aí, que começa o processo de transformação, entendeu? Porque a pessoa que sofreu o abuso vai aprender de uma forma ruim e traumática, mas vai aprender, porque geralmente é assim que a alma aprende, a não colocar mais a sua vida na mão de terceiros, sabe? E aquele que foi o abusador vai lá pagar as penas dele e entender que ele não pode mais fazer isso com outras pessoas, né? Então eu entendo que eu acho sim, é bem perigoso, mas faz parte do processo de desenvolvimento das almas que estão envolvidas nessa treta aí, né? E tem líderes religiosos mulheres ou são só homens? Tem mulheres, bem menos, mas tem mulheres também, assim. Tem mulheres. Inclusive, uma das coordenadoras do principal Ashram que a gente tem aqui no Brasil, se não me engano, é Vrajabhumi, o nome é uma mulher que é a coordenadora, que toca tudo adiante, assim. A maioria é homem, mas tem mulheres, sim. Para quem não conhece, o que é um ashram, Rô?
Um ashram é um lugar onde os devotos se encontram e vivem ali, como se fosse um templo, sabe? A gente pode chamar de templo, mas geralmente eles são em fazendas, onde as pessoas têm esse templo e elas moram por ali nas redondezas, e é uma comunidade. Geralmente são ecovilas. Ecovilas que tentam o máximo possível ser sustentáveis, né? E aí trabalhar tudo em harmonia com a natureza, né? A gente não come carne, a gente segue Eu ia muito tocar a nesse ponto. filosofia. Vegetarianismo, o que tem aí a ver com religião? Porque um dos principais pilares iniciais, assim, digamos, do movimento todo, é o que a gente chama de ahimsa. Ahimsa é o princípio da não violência, ou a menos violência possível, né? Então, partindo nesse princípio que tudo que a gente causa de dor num outro ser, em algum momento na roda de samsara, digamos assim, que é esse processo de nascimento e morte pelo qual a alma vem para crescer e evoluir, no momento que tu causa dor por um outro ser baseado só pensando em ti, tu vai sofrer isso em algum outro momento, assim, também, né? Então, a questão de não comer carne entra muito nesse princípio, assim, de ahimsa, do princípio da não violência a nenhum ser. E você falou dessa roda, os princípios de karma e dharma, eles também estão ligados e estão explicados e são Totalmente. básicos. Karma e Dharma, na minha visão, assim, são os princípios básicos do que acontece aqui nessa realidade material, de como as coisas se desenrolam, os porquês, assim, né? É tudo em função do karma e do Dharma. Explica um pouquinho, por favor. Então, karma e Dharma, o que acontece? A gente acredita que toda ação, né? Porque, assim, o karma do sânscrito poderia ser traduzido como ação, né? Temos o yoga karma, que é o yoga da ação. Tudo que a gente faz acontece meio que um efeito borboleta que reverbera em outras pessoas, né? Tudo que a gente faz acaba refletindo um pouquinho no onde a gente vive, no nosso ao redor, né? Nosso ao redor, seja como exemplo do que fazer, do que não fazer, né? Então, todas as nossas ações do passado sejam elas que a gente fez ou por ignorância ou por ganância, sabendo que estava fazendo alguma coisa errada, ou por algum descontrole emocional que a gente prejudicou de alguma forma um grupo, um todo ou alguma pessoa, isso no futuro pode acontecer na mesma encarnação, que a gente reacredita na reencarnação, ou pode acontecer numa outra encarnação. Tu vai ter que pagar essa dívida, né? Isso que tu fez de errado. Isso seria o karma, tá? Enquanto o dharma a gente pode traduzir do sânscrito como propósito. É o que tu é o que tu veio fazer aqui no planeta. É tu exercer a tua função na engrenagenzinha desse relógio gigantesco que faz outra engrenagem girar, que faz outra engrenagem girar, e que faz outra engrenagem girar, que é o todo. Então, no momento que tu tá agindo pelo Dharma, e aí entra aquilo que eu falei no início, de todas as nossas ações, tudo que a gente fazer como oferenda a Deus, no momento que tu entra nessa roda do Dharma, o teu karma de coisas que tu fez no passado e está sendo cobrado agora, ele é aliviado. Porque assim, o que Deus quer? Deus quer que a gente volte para casa. Que a gente volte saia dessa realidade maluca aqui, onde tem guerra, onde tem dor, onde tem doença, onde tem cólera, onde tem tudo, e a gente volte para nossa realidade original, que é Sat Chit Ananda. Nossa alma é formada de Sat Chit Ananda. São três coisas: é bem-aventurança, eternidade e prazer. Então, o nosso Dharma, se a gente age dharmicamente, sem causar dor, sem passar os outros para trás, sem enganar de uma forma correta, a gente está agindo de uma forma dhármica, a gente não está acumulando karma para pagar numa outra vida, entendeu? Então, assim, na minha opinião, isso foi uma coisa que eu intuí, entendi, estudando, o karma, vamos dizer assim, ele só existe para te levar para o Dharma. Então, assim, quando tu cansa de levar paulada, tipo, meu, o que eu tô fazendo, né? Só dá merda, dá tudo errado, não sei o quê. Aí tu começa a te questionar. E quando tu começa a te questionar,
que eu estou fazendo? Por que isso está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Por que isso está assim? Já está começando a pensar de uma forma dármica. Daí tu vai atrás de conhecimento, aí tu entende que tu não pode fazer mal para os outros seres, aí tu entende que tu não pode passar os outros para trás, aí tu entende que tu não pode trair, sabe? Trair o teu companheiro, a tua companheira, e aí tu começa a levar uma vida dármica e tu para de sofrer, vamos dizer assim, a ação do karma. E o que você Não acha sei se que eu consegui. mudou? Eu acho que sim, eu entendi. Assim, eu ouvia falar muito do Dharma como o caminho da felicidade, né? E acho que tem mais ou menos esse nome popular porque tem a ver com o quão próximo ao teu propósito você tá. Porque se você está no teu caminho, você tem menos resistência, né? Você está no Total, fluxo, tudo está no flui, fluxo. tudo flui. É isso. É só surfar, é só Ai, surfar onda. saudades do fluxo. Às Mas, vezes ele vem, depois ele vai, mas enfim, né? nossa, eu tô numa A época gente tem carrinho de karma bate-bate. passado. Estou aqui, pá, pá. Estou tentando voltar, mas vamos lá, uma hora eu volto. Não, isso é o karma te direcionando para o Dharma. Eu acredito. E você, assim, desde que você se encontrou na filosofia da Hare Krishna, assim, o que mudou na tua vida, não de maneira filosófica, assim, mas de maneira prática, talvez? Que escolhas que você Então, deixou, que você fez que são diferentes do que você faria antes, assim? é, primeiro a gente começa a levar uma vida mais dármica por medo, sabe? Vou fazer direito para não levar paulada. Deixa eu entrar Porque nos eixos ainda aqui. ainda é um momento de ignorância, assim, né? Mas depois, conforme tu vai estudando, tu vai compreendendo mais as coisas, tu deixa de fazer as coisas certas por medo e tu começa a fazer as coisas de forma correta pro prazer, assim, sabe? De saber que tu tá fazendo por Deus, né? E aí as coisas na tua vida vão automaticamente meio que melhorando, assim, e tu vai tirando, vamos dizer, umas coisas uma coisa que é muito importante que aconteceu comigo, assim, nessa retirada de véus da ilusão que a gente tem aqui na matéria, né, desses equívocos, para mim, por exemplo, foi a queda da dualidade. Que são coisas, Uhum. que assim, são coisas muito filosóficas que refletem no dia a dia depois, né? Muito Aqui no plano mais estrutural, né? denso. Então tu entende que não existe mal, por exemplo, tá? Para mim, uma coisa que aconteceu, eu não sinto mais medo. Eu não tenho mais medo de nada. Eu não quero, não porque eu esteja querendo fazer a linha do macho corajoso, não, entendeu? Mas tu te coloca num lugar de vulnerabilidade e entrega a Deus, a tua vida está entregue a Deus. E tudo que acontece na tua vida, tu entende que é só para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento, da tua alma. Então não existe mais bom e ruim, porque o que acontece de desconfortável, vamos chamar assim, é sempre um aprendizado, é sempre para te conhecer, entender alguma coisa e deixar abandonar aquele lugar de sofrimento que aquela coisa estava te causando. Entende? Nossa, Então, esse de abandonar o sofrimento, eu acho que para mim foi das coisas que nesse caminho do autoconhecimento mais explodiu a minha cabeça. Assim. é, Porque uma coisa é você sentir dor, né? Uma coisa é, isso. putz, dei uma Isso a gente tocada no sente, ponto. dedinho, ai, Vai porra, doer. A dor a gente sente. É. agora fica ali, filha da puta. Pra que eu encostei? Pra que eu fui andar descalça? Pra que tá esse móvel ali? De que adianta? De que adianta? Imagina, sabe? Adiantou nada, porque já doeu, Nada. já bati, já tô com a unha preta, já vai cair a unha. Uhum. É. Esquece, É. esquece. Então, o escolher o caminho do sofrimento ou escolher deixar o sofrimento é tão libertador. Nossa, e difícil, né? E E muito difícil. Porque difícil. eu já tive conversas Muito. com Krishna direta, assim, de tipo, tá, e aí, como é que eu E faço, aí, então? Tô aqui, tô afim, mas tô sentindo ainda, como é que eu faço para tirar isso, né? Mas e aí é com o tempo, assim, com o tempo tu
vai acontecendo, chega uma hora que tu diz, meu, é isso, não existe bom e ruim, tudo apenas é. É, Tudo é para o nosso bem, de amor, para assim, para a gente crescer, para a gente compreender, evoluir como alma, sabe? Eu tenho total. uma analogia assim que eu faço, que eu acho bem interessante, que, por exemplo, assim, tá? Vamos dizer, todo mundo conhece alguém, né, quando a gente era jovem, coisa que quis fazer intercâmbio, né? Todo mundo queria Uhum, fazer intercâmbio, sempre quis fazer um uhum. intercâmbio, enfim. E tem pessoas que têm uma vida mega confortável, né? Tipo assim, vamos dizer o playboyzinho, tá? O Playboy cheio de playboyzinho, privilégio, hétero, tudo, branco. hétero, loiro, malhado, branco, rico, estudou nos melhores colégios e tudo, mas a pessoa quer ir trabalhar de garçom em Dublin, tá? Uhum. A pessoa quer ir lá ralar de garçom, trabalhar na Europa, alguma coisa assim. E aí o pai dessa pessoa diz, tudo bem, tu pode ir lá trabalhar de garçom, quer ralar, mas o pai vai comprar um apartamento para ti, bem confortável, tá? O pai vai Uhum. comprar um carro para ti, tu vai lá, tu faz tuas coisas, faz tuas coisas, tá? Mas o pai vai estar aqui te apoiando sempre. Isso para mim é Krishna, isso é Deus. A nossa alma chegou num momento de arrogância que quis descer para a Terra, para ter essa experiência da carne, achando muitas pessoas assim acham que são deuses, inclusive, que vão fazer, que domina, que faz, que acontece, que manipula, que organiza, que compra juiz, que não sei o quê, até quebrar a cara. Até quebrar a cara. Aí vem o karma e aplica, e aí é que rola o aprendizado da alma. Então, nessa analogia que eu faço, esse playboy tá lá, com toda a vida maravilhosa, ele vai lá levar umas pauladas, mas com todo o apoio. Por trás das cortinas Uhum. do teatro, Uhum. tá todo o apoio ali. Deus está nos Uhum. apoiando em tudo que a gente quer fazer. E ele é tão generoso que ele deixa a gente fazer o que a gente quer. Ele não vai lá e diz, não, não faz isso que é errado. Não, tu quer lá fazer? Vai. Tu vai sofrer a ação das leis da natureza, das leis da natureza, que a gente tá aqui, né? A gente às vezes fala assim, para quem é de fora parece meio pesado, mas a gente está preso aqui, né? O planeta Terra é uma prisão. A gente está Uhum. preso na matéria. Enquanto a gente não pagar o nosso karma e compreender como as coisas funcionam, a gente não sai dessa prisão. Ah, é bonito, tem praia, sim, tem praia, é bonito, tem pôr do sol, tem lugar que é gostoso, mas a realidade é uma prisão. A gente está aqui preso, né? E então eu vejo muito esse aspecto assim, que Deus é extremamente generoso, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente fazer o que a gente quer, mas isso tem um preço no momento que a gente começa a prejudicar outras pessoas, sabe? Então, então eu acho que é meio assim que funciona essa questão da proteção e do amor divino. Deus nos deixa fazer o que a gente quiser, mas desde que seja com responsabilidade e discernimento, sabe? Que não prejudique outras pessoas, que não machuque outras pessoas, que não cause dor em outros seres. Ahimsa, o princípio de ahimsa, né? Rô, e assim, para gente fechar, assim, eu queria te pedir generosamente se você puder compartilhar algo que assim que te tocou profundamente, que fez você, não sei, uma ficha que caiu assim, em você que você poderia compartilhar para as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez ainda estejam, né, nesse caminho do sofrimento, que ainda estejam perdidas mesmo. Tipo, porra, a gente fez alguns episódios sobre as questões mentais, né, da que a gente vive, em questões de saúde mental nesse momento em que a gente vive, que a nossa geração é uma geração que está vivendo transformações estruturais importantes e que o quanto isso acaba, né, perturbando a gente, o quanto gera dúvida, o quanto gera de preocupação, né? Eu sinto que eu estou numa fase da minha vida depois de ser mãe que muitas coisas que eu achava que eu já tinha aprendido vem como você está no videogame assim, passou para a fase do chefão, assim, que você está ali
se debatendo, você fala assim, não, peraí, o que está acontecendo? Porque, né, é um outro ser que nasceu de você, mas que não é você. Então, esse é um primeiro Maluco demais. louco. Nasceu de você, não é você. Você é alguém que... Nossa, filosofei agora muito na minha cabeça. Você é alguém que está ali para dar suporte e guiança até o momento que fizer sentido para ela. Né? Você tem controle de nada. É o amor. Você nunca teve, né? É o amor, é a entrega, é a doação Amor, total. é Isso amor. segundo a filosofia Hare Krishna, o amor é isso. O amor é serviço. É serviço sem esperar nada em troca. É só servir outro ser. Nossa, e tem sido assim, é realmente a coisa mais intensa, mais profunda que eu já vivi na minha vida, mais transformadora e mais desafiadora. Porque, olha, é puta que pariu atrás de puta que pariu. Você fala, Eu imagino. Eu imagino. tá acontecendo, sabe? E não sei, assim, eu queria deixar uma mensagem, alguma coisa que te tocou, algo que você queira compartilhar nesse processo para quem está buscando, né? Porque eu acho que algo que me caiu a ficha hoje, conversando com você, que esse podcast eu quero fazer para pessoas que estão buscando, né? Eu quero que quem ouça quem está buscando. Não sei o quê, não sei se aquilo que a gente está falando serve exatamente para a pessoa naquele momento, mas se servir, que ótimo, né? Então, queria que você pudesse compartilhar alguma coisa nesse sentido, assim, para deixar para as pessoas, eu queria te pedir. Então, Ju, enquanto tu falava, assim, me veio uma coisa em mente que talvez vá contra essa corrente toda do que a gente veio falando de misticismo e filosofias antigas, escrituras antigas e cantos de mantras e mantras em sânscrito, em falar sânscrito, essas coisas todas, que é uma coisa muito, eu diria até batida, mas que às vezes a gente não se toca disso, que é a busca pelo conhecimento, sabe? É a busca pelo conhecimento, é a busca pelo conhecimento, é a busca pelo conhecimento, a ciência, o conhecimento, a ciência espiritual, né? A gente deixar de ver isso assim, tipo, ai, não, faz uma meditação que tu vai ganhar dinheiro, te abre para abundância e prosperidade da vida que o dinheiro... Não, não. É uma coisa bem pé no chão, uma coisa bem assim, te organiza mentalmente, melhora, estuda no que tu pode estudar, melhora, estuda, busca ajuda, busca conhecimento, assiste podcast. Hoje em dia tem uma coisa que todo mundo fala muito mal, assim, das redes sociais, né, da internet, enfim. Mas eu gostaria de lembrar as pessoas que as redes sociais e a internet são ferramentas neutras. São ferramentas Uhum. neutras. Elas vão para o lado que tu vai decidir, entendeu? Então, no momento que tu usa a internet, o Instagram, para ficar vendo a gostosa andando de lanche, o gostoso malhado, com o carrão, com o relógio importado, meu, tu vai entrar nessa faixa de te botar cada vez mais para baixo, porque tu não tem essas coisas. Em contrapartida, se tu começar a usar as ferramentas de redes sociais e internet como para quê? Para procurar conhecimento, palestras, seja de qualquer assunto, seja de filosofia, seja de psicologia, seja do que for, tu vai começar a te conectar com pessoas que estão na mesma linha, na mesma troca. Isso é energético, né? Isso realmente é mais místico, assim. A gente é muito responsável pelo que a gente consome, seja isso como comida, alimento, ou como a gente consome cultura, por exemplo, entretenimento, sabe? Tu vai Informação. assistir informação, façam coisas que agreguem, sabe? Vai atrás de informação, de conhecimento. Não deixar terceiros decidir o que tu vai consumir, o que tu vai comer, o que tu vai assistir, o que tu vai compartilhar. Tu vai compartilhar uma fofoca de um casal de famosos que se separou, ou tu vai compartilhar alguém lendo alguma coisa de um texto de Freud, por exemplo, sabe? Então, se eu poderia dizer alguma coisa, é tipo assim, estudem, sabe? Estudem, vou atrás do conhecimento,
Porque só isso, é só o conhecimento que vai te tirar de qualquer buraco que tu tiver. Alguém pode te ajudar, pode dar uma dica, não sei o quê, mas ninguém vai chegar lá e vai te tirar do buraco, sabe? Até porque as pessoas não têm essa capacidade. E é Até porque é uma nesse decisão processo... sua, né? Quem vai dar o É, passo é você. e é muitas vezes nesses processos que surgem esses falsos gurus, sabe? Quando tu tá querendo colocar a responsabilidade da tua vida na mão de outra pessoa. Então, assim, agarra tua vida e vai, e faz. Sabe? Procura ajuda, procura terapeuta, procura amigo, troca ideia, procura vídeo. Tem zilhões de... por exemplo, um canal que eu gosto muito é o canal da Nova Acrópole, sabe? Que fala de filosofia aplicada em várias ciências e religiões, assim. Nova Acrópole é maravilhoso. Então, eu recomendaria isso, assim, tipo, estudo e trocar com quem está passando pela mesma coisa, por quem já passou pela mesma coisa, né? É isso, é informação. Total. Amigo, obrigada. Imagina. Assim, eu tô muito nutrida com a nossa conversa, estou muito feliz desse reencontro. Acho que a vida, por mais que nos leve para caminhos diferentes, às vezes mais distantes fisicamente, né, geograficamente mais longe, a gente acaba se reencontrando por motivos que a vida coloca, e eu sou sempre muito feliz, muito honrada de te reencontrar. E muito feliz de te ver bem, de trocar ideia com você. Então, obrigada pela generosidade de participar, de estar aqui comigo trocando e pelo teu tempo. Então, obrigada. Nossa, querida, imagina, eu que agradeço a oportunidade de expressar um pouco, que eu já falei 15 vezes durante a conversa. Para mim é um prazer falar sobre Krishna e falar sobre a filosofia Vaishnava, que me ajudou tanto, me resgatou, assim, de um lugar escuro que eu estava, né? E te parabenizar pela essa tua ideia, essa tua atitude de trazer esses assuntos de visões diferentes, assim, né? À tona, porque eu acho que é um momento planetário que as pessoas estão muito sedentas, assim, desse tipo de conteúdo, né? Então, te parabenizar, te agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição, né? E que, enfim, que eu admiro muito a tua trajetória, porque, assim, eu lembro muito da última vez que a gente se encontrou lá naquele Réveillon, na Chapada, que tu estava muito... Quando eu cheguei, assim, eu fui lá na tua barraca e tu estava muito focada nas tuas coisas, no teu rezo, na tua força, tu estava muito... Sabe, aquele final de ano tu estava ali presente, e depois a tua vida, pum, né? Aconteceu o que tu estava querendo manifestar ali, assim. E eu, volta e meia, pego isso como um episódio que eu enxerguei de fora, mas que me fortaleceu, assim, também, sabe? Da tua garra, tua determinação de ir atrás do que tu queria, e de mudar de país, e de casar, e de ter filho, e, tipo, pra mim foi tudo assim, muito rápido, sabe? E foi. Então, eu queria dizer que eu te admiro muito por essa garra, porque, né, não é fácil, assim, não. Não é não, mas obrigada. Eu sinto, cada dia mais eu sinto que me abrir para receber essas palavras me faz É, bem. Então, obrigada por reconhecer, por trazer, por verbalizar. Amei te ver. Pessoal, também, até a querida. próxima. Obrigada. Comentem aqui o que vocês acharam. Rô, depois eu vou pedir para você me mandar o link do canal do teu professor. Então, para quem Com quiser saber mais certeza. dele, eu deixo aqui na descrição para vocês. Pessoal, beijo, 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 beijo. Obrigada. Até a próxima. Hare Krishna.